Vamos falar sobre as suas despesas. Todo ano é a mesma história. O mês de janeiro concentra as principais despesas do ano, algumas das principais despesas do ano. E aí você tem que preparar, né, sua planilha. Quem faz planilha pode ser o seu caderninho mesmo, ou mentalmente, saber se o que você tem de grana é o suficiente para pagar o que você tem de despesas. Sabia que apenas 11% dos brasileiros afirmaram ter condições de pagar as despesas? Essas despesas do começo do ano, aí junta o IPVA, o IPTU, material escolar, entre outras coisas. Verdade. Nós vamos conversar com o Fábio Pereira Andrade, que é economista da ESPM, que nos atende muito gentilmente aqui. Como vai, Fábio? Boa tarde. Oi, Ronald. Boa tarde. Tudo bem? Vinícius também, boa tarde. Como vão? Boa tarde. Prazer tê-lo aqui. Olha só. Prazer é tudo meu. Fábio, me diga uma coisa, todo ano a mesma história. O brasileiro tem uma dificuldade de mentalizar que ao longo do ano ele precisa se preparar para fazer determinados pagamentos, ou mesmo que ele mentalize tudo que for possível, é a grana que não está dando mesmo para poder fazer a programação desses pagamentos? Vamos lá. Eu diria o seguinte, que 75% das situações dos brasileiros enquadra no caso 2, Ronald. Ou seja, os brasileiros têm uma renda muito baixa, o que dificulta trabalhar com planejamento financeiro para despesas futuras. Tá? E eu colocaria que os outros 25% aí se enquadram em situações onde as pessoas metem o pé pelas mãos. Tá? Tentando ser um pouco, ainda que o assunto seja difícil, tentando ser um pouco mais prosaico, um pouco mais simples, né? Tem um humorista que tem, Fernando Viana, gaúcho, que ele tem um número de stand-up que está disponível no YouTube, inclusive, que chama A Vida Não Está Nem Aí para o Seu Planejamento. Eu diria que a situação atual do brasileiro, ela se enquadra perfeitamente dentro do título dado pelo Fernando Viana para o seu número de humor. E por que eu estou falando isso? Porque a gente muitas vezes destaca o quanto existe essa dificuldade de planejamento por parte do brasileiro, mas na verdade a gente tem um tripé. Uma dos pés é justamente tentar gastar menos do que você ganha. Só que o segundo pé, que inclusive vem antes, você tem que ter uma garantia de renda, né? E dados que eu vejo aqui no IBGE nesse instante nos dão conta que a gente tem 5,1 milhões de pessoas desalentadas, dados do terceiro trimestre de 2021. Ou seja, pessoas que nem podem se enquadrar mais como desempregadas porque desistiram de procurar emprego. Tá? Basicamente, 12,6 milhões de pessoas desempregadas. Né? Então a gente tem um quadro que projetava uma economia no começo, desprojetava para a economia brasileira no começo de 2021 um crescimento da casa de 5% e a gente deve fechar com algo em torno de 4%. Esse número é bom? Seria bom se, no caso, não tivéssemos problema com o terceiro e último tripé necessário para a gente conseguir falar em planejamento financeiro de uma forma mais completa. A inflação esse ano, e aí eu estou medindo a inflação pelo índice que pega diretamente o consumidor, que é IPCA, está projetada para ser na casa de 10,5% a 11%. Falo que está sendo projetada porque os dados de novembro nos mostram um acumulado de 10,70%. Ou seja, por mais Ronald e Vinícius, e ouvintes da Bandeirantes, que por mais que o brasileiro, digamos, fizesse todos os cursos possíveis de planejamento financeiro, ainda assim ele teria outras duas dificuldades. E aí indo pela ordem. Inflação que corrói o seu poder de compra. Em muitos casos, manter uma fonte de renda estável numa economia que... me falta até uma palavra que não seja dura, mas numa economia que não cresceu o quanto necessário e mostrou algum sinal de deterioração em 2021. E aí, por fim, mas não menos importante, é a questão da falta de planejamento. E aí, Ronald, se você me permite, para aqueles brasileiros que estão empregados, têm uma renda e ainda assim têm dificuldade, aí sim, para esses casos, eu acho que enquadra bem no que você falou.
O brasileiro, ele precisa, que tem essa condição, ele precisa de parar de acreditar que a mentalização dele seria o suficiente. Ele precisa migrar, seja para um caderninho de notas, ou seja, para uma simples planilha eletrônica para controlar os gastos, né? Eu desculpa se eu me alonguei um pouco no começo, mas eu me senti, quando eu fui convidado, eu me sentia muita necessidade de fazer esse abre-alas, de que assim não é responsabilidade só do brasileiro a situação difícil, né? Tem toda uma conjuntura ou uma vida que está muito alheia ao seu planejamento. Mas eu tenho dados aqui a respeito de algumas perguntas que a gente já tinha conversado com a produção, que poderíamos conversar. Estou à disposição. Fábio, prazer tê-lo aqui no Bandeirantes Acontece. Você e o Ronald, nessa primeira explanação, vocês tocaram num ponto que eu acho que é crucial. A gente fala muito de planejamento financeiro, tem muita gente que não faz, e tem muita gente que faz esse planejamento financeiro ou tenta realizar esse planejamento financeiro, mas a conta não está fechando porque está entrando pouco dinheiro. Você falou da inflação, do poder de compra cada vez menor, muita gente sem uma receita fixa, mas para aqueles que não fazem um planejamento financeiro e que não tem muita noção do quanto está entrando, do quanto está saindo, vão só levando a vida, sabe, empurrando com a barriga. Eu não sei direito quanto está entrando, eu só vou pagando meus boletos e não está sobrando dinheiro. Que dica que você dá para alguém que está virando o ano e talvez tenha colocado ali como uma das metas para esse 2022 se organizar melhor financeiramente? A gente, além do papel e caneta, já citados aqui, a gente tem uma série de aplicativos no celular que podem facilitar essa organização financeira. Mas qual é o primeiro passo? Como sentar, pegar o extrato bancário e se organizar para aqueles que nunca tiveram esse cuidado de ter um planejamento bem feito? Bom, vamos lá. Então, excelente pergunta. Vinícius, né? Isso. Vinícius, excelente pergunta. Vamos lá. Eu acho que o primeiro passo é justamente, e vou tentar ser o mais simples possível, pegar um caderno que tenha à disposição antigo, não compre caderno novo, porque isso já é despesa, e começa a marcar de um dos lados, aí pode ser do lado direito, pode ser do lado esquerdo, o que você tem de receita. Se você for um profissional com carteira assinada, você consegue isso via seu Olerite. E aí você vai olhar basicamente a sua receita líquida, que aí você vai ter uma ideia de qual que é a sua entrada inicial. Segundo momento, nesse mesmo caderno, na mesma folha onde de um dos lados você anotou a receita, do outro lado você começa a anotar despesas básicas, e aí vai puxando por aquilo que é mais automático. Aluguel, ou prestação do imóvel se for próprio, água, luz, telefone, fatura do cartão de crédito se tiver, né? Internet, e a partir dessa primeira radiografia que pode assustar, eu diria que esse é o passo inicial. Eu sou, a barba branca eu acho que ajuda a contextualizar um pouco melhor a minha idade para quem está vendo pela internet, para quem está nos ouvindo. Eu vivi a década de 80, digamos assim, então sou um pouquinho mais velho e eu gosto de visualizar, de trabalhar com planilha eletrônica mesmo, tá? Eu não sou muito de aplicativos, mas para a geração mais atual, há uma série de aplicativos disponíveis, seja para Android, seja para iOS, ou seja para quem tem um celular mais simples, até quem tem um iPhone, que não só esses aplicativos vão cobrar de você quais são, digamos, as suas despesas mensais, como ele vai colocar tudo isso em data, e ele pode te permitir, tem alguns aplicativos que trabalham com instrumentos de incentivos mais simples, que ele inclusive bloqueia possíveis medidas de gastos não necessários, né? E aí vai uma coisa importante. Quando pega a fatura de cartão, se você fizer esse primeiro levantamento bruto, primeira vez que você faz, você se assusta, né? E se assusta ainda mais quando geralmente quem é mais jovem, tem fatura de cartão de crédito, vê os gastos do cartão de crédito, né? E aí o que eu diria que é importante é tentar verificar aqueles gastos, quando você pega o cartão de crédito, quais foram os que não foram planejados, né? E a eliminação desses gastos não planejados, ou a simples diminuição desses gastos não planejados, pode dar um bom oxigênio, Vinícius,
para quem, digamos, conta com uma renda, com um fluxo de renda no sentido de entrada de um salário mais previsível. Então, eu diria que o primeiro momento é esse momento de diagnóstico, seja através de um papel, seja através de um aplicativo, você levantar o que você tem de receita líquida, ou o que é o seu rendimento líquido mensal, e quais são as suas despesas. Feito, eu diria que esse é o primeiro passo para quem quer começar a monitorar melhor. Mas lembrando, a maior parte dos brasileiros está numa outra situação, que infelizmente é a situação de ter dificuldade, inclusive, com a queda do emprego formal e os números altos dos empregos que nossa economia registra, a dificuldade de ter esse rendimento confiável. Então, minha dica é, numa folha de papel, numa simples folha de papel de caderno antigo, começa a mapear tudo que você tem de despesa e o que você tem de receita, e coloca uma lupa sobre os gastos com cartão de crédito, sobretudo o que pode ser gasto não planejado. Eu diria que inicialmente seria isso. Ô Fábio, quero citar dois exemplos. O primeiro deles, o Ricardo Pérez, ele diz: planejamento financeiro, para mim, zera tudo no dia 1º de janeiro. E depois eu renovo a esperança de que haja um milagre, diz ele. E já o outro, que é o Luiz Alberto Pisani, ele pergunta a respeito se despesas como combustível, medicamento, alimentação, se vão para a planilha também. E aí aproveito para dizer, e um testemunho pessoal, e eu acho, pelo menos, as pessoas têm medo de encarar a verdade. Medo de encarar as próprias despesas. Elas têm uma ideia já na cabeça do fracasso que é a comparação do que ganham com o que gastam. De cara, já é um pressuposto. E acredito que na maioria das vezes elas estão certas de acreditarem que tem um salário que não é compatível com o que elas desejam. Principalmente para quem já adquiriu dívida. Já tem dívida a juros, ou seja, isso está corroendo parte do que ela recebe. Mas eu queria saber a sua opinião, se passa muito pelo medo de descobrir a verdade, de saber que, se colocar ali de maneira clara, às vezes as pessoas vão perceber situações em que elas podem agir, outras não têm como agir, né? Às vezes uma dívida com o banco você vai ter que renegociar, uma dívida grande, cartão de crédito rolado, isso aí é uma desgraça, né? Difícil de resolver, a gente sabe. Mas não passa muito pela pessoa não querer encarar a realidade, ô Fábio? Vamos lá, Ronald. Seguinte, o que você está falando, eu que sou professor, a gente sempre busca ilustrações na literatura, nos estudos mais reconhecidos, está diagnosticado desde o século XIX. Né? Uma das principais linhas filosóficas e que dá base para a construção da economia nos diz o seguinte: o ser humano gosta de fugir da dor e buscar o prazer. Né? Independente de quão bondoso ou quão maldoso ele seja, todo ser humano é assim. Então, é natural que as pessoas fujam desse primeiro diagnóstico. Vai fugir porque não quer ver. Né? Fábio, tá, tudo bem. Mas dizer que isso está reconhecido desde o século XIX não me ajuda. O que você pode falar para me ajudar? Bom, eu posso te falar o seguinte, para quem está ouvindo aqui. A esperança é que existem fases na vida, e isso também já está bem documentado pelo pessoal que estuda finanças, né? Não pode servir como justificativa para você continuar negando a ver o seu planejamento financeiro. Porém, tem uma fase da vida, o Ronald e o Vinícius acredito que estudaram jornalismo, o pessoal da produção também, sabe que a época que está fazendo faculdade é uma época de mais dureza. Você quer sair, você quer fazer um monte de coisa, mas é tudo muito limitado. Né? E eu costumo, quando dava aula de finanças pessoais, falar, boa parte, até um tempo depois de formado, conseguir se colocar mais ou menos na profissão para quem faz universidade, que não é a realidade da maioria dos brasileiros, é um período do ciclo de vida que o gasto tende a ser maior do que a entrada de recurso. Né? Então é assim, você vai encarar uma dura realidade, mas não é uma dura realidade só para você. É uma dura realidade que pega uma parcela não só da população brasileira, mas da população mundial, que está numa fase do ciclo de vida financeiro em que é mais negativo mesmo. Insisto, isso não pode servir de desculpa de tá tudo bem, então minha conta está no vermelho. Não está tudo bem. Mas para só a gente colocar as coisas em perspectiva e as pessoas não se desesperarem.
Ronald, para as pessoas terem algum incentivo de descobrirem de fato essa verdade, que é uma verdade um tanto quanto incômoda. Sim, muitos brasileiros têm dificuldade e tal, de fazer essa visualização, mas sem essa visualização, esse diagnóstico inicial do que eu tenho de entrada com o que eu tenho de saída, não vai para frente. Só aproveitar, antes de eu devolver a palavra para vocês, eu esqueci o nome do ouvinte que falou que em janeiro ele fica à espera de um milagre, que é uma alusão também a um outro belíssimo filme. Ricardo Pérez. Ricardo Pérez. Ricardo, a sacada é boa, mas é o seguinte, né? A gente muitas vezes traz dívida. Então, por exemplo, essa é a situação até melhor, mais fácil. Quem geralmente acaba excedendo o limite do imposto de renda, geralmente não liquida a operação de pagamento do imposto de renda naquele ano fiscal, dobra o ano, né? Fora as despesas, porque aí também tem o seguinte, aí a realidade mais perto do brasileiro, todo mundo quer dar presente de Natal para namorada, pai, mãe, periquito, papagaio e todos os demais agregados, e aí com a crença do 13º para quem tem emprego formal, bota tudo no cartão de crédito. Bom, desculpa, mas essa é uma despesa que passou de um ano para outro. Então não dá para ficar à espera do milagre é, de certa forma, se iludir, né? E aí eu lembro que teve um outro ouvinte que perguntou se mesmo despesas com educação, com combustível, com comida, entram, tem que entrar. E sobretudo porque, lembra que eu falei do tripézinho, inflação, acesso à renda que estava dificultado e o controle. Então, e sobretudo tem que monitorar combustível, gastos com alimentação, remédio, etc, que é onde você vai ver mais claramente o quanto o seu poder de compra está corroendo. É super desagradável? É mega desagradável. Só que é aquele como diagnóstico desagradável que algumas pessoas recebem no sentido, você tem que parar de fumar, você tem que parar de comer gordura de carne vermelha. É o diagnóstico desagradável, mas é o diagnóstico que, uma vez você enfrentando ele e indo em frente, pode salvar a sua vida financeira. Ô Vini, só para fazer um comentário em cima disso que ele disse antes da sua pergunta, às vezes as pessoas falam assim, eu coloco todas as despesas, é porque normalmente ele coloca na despesa, não, fiz uma planilha, coloquei lá, cartão, né, R$4.500, quando você recebe 5, ele coloca tudo no cartão, não adianta nada fazer assim a planilha. Não, o que você pôs no cartão, né? Pôs lá, gastou em supermercado, em combustível, em remédio, em lazer. Né? Eu acho que esse tipo de coisa. O ponto principal, né, nessa identificação inicial citada pelo Fábio, esse raio-x para quem está começando a entender por onde o dinheiro está escapando pelas mãos, e aí eu falo por experiência própria, é tentar identificar no cartão de crédito o que é o quê, né, Fábio? Tentar entender o quanto está saindo de transporte para aqueles que pegam o aplicativo, o quanto está saindo de delivery, o quanto está saindo... Você muitas vezes fica só gastando e não sabe identificar o que é o que naquela conta final. E ainda sobre cartão, Fábio, eu queria te perguntar, só para fechar da minha parte, sobre duas coisas. Tem muita gente que acaba cometendo o erro de ter 2, 3, 4, 5 cartões. E aí acaba se perdendo naquela confusão de tantos bancos e tantas faturas. O quanto facilita concentrar todos os gastos num único cartão e ter vínculo com um único banco? Essa é a primeira pergunta. E ainda na linha de cartão, eu queria a tua opinião sobre um debate que é recorrente entre amigos, próximos e familiares, que é a questão de você gastar no débito ou no crédito. A gente sabe que gastar no crédito você pode ter algumas vantagens, alguns benefícios de milhas para viagens e tudo mais. Eu particularmente não gosto muito dessa ideia de jogar tudo para o mês seguinte. Eu costumo usar o cartão de crédito só para gastos onde eu vou ter de fazer ali um parcelamento. Compras maiores, vou dividir, no restante eu vou tentando me controlar ali no débito, o que eu ganho e o que eu gasto, saindo tudo no mesmo mês e parcelando só compras maiores. Muita gente, por outro lado, passa absolutamente tudo no crédito e vai administrando esse gasto sempre para o mês seguinte. Tem algo melhor ou pior? Tem uma regra ou é algo muito pessoal essa questão de gastar no crédito ou gastar no débito, Fábio? Vamos lá, para eu não me perder. Primeira questão quanto a relacionamento bancário. De fato, há grandes incentivos. Isso
de novo buscando base nos estudos, sempre quando você fica refém, olhando por um lado, quando você fica menos refém de um único fornecedor, você tem poder de barganha, tá? Por que eu estou dizendo isso? E que seria a resposta contra-intuitiva de que é melhor você trabalhar com um banco só. Porque, dada a realidade, de novo, do brasileiro, que a gente não pode perder de vista, que muitas vezes é um microempreendedor que recebe de 3, 4 fontes diferentes. De repente, para ele, para conseguir agilizar formas de pagamento, é importante ter 3, 4 bancos, né? Ainda que, e aí esse é um ponto que merece atenção, ele vá pagar tarifa de 3, 4 bancos. E aí o que eu recomendo? Eu super entendo quem faz bolo para vender na porta do metrô, motorista de aplicativo, essas funções mais informais que garantem renda para uma boa parte da nossa população. Para essa parcela da população é interessante ter conta em mais de um banco. Só que eu indico fortemente para eles? Não dá 1 minuto de sossego para o gerente, no sentido de tentar renegociar sempre as tarifas bancárias, tá? Agora, para quem tem um único emprego formal, carteira assinada, tal, e num lugar com alguma previsibilidade, para esse cidadão ter conta num banco só é melhor, de fato, tá? Então, eu daria essas 2 sugestões. E aí, para os ouvintes, eles verificam onde eles se enquadram, tá? Quanto à segunda pergunta, tem alguma situação melhor do débito ou do crédito? Eu diria o seguinte, Vinícius. Para quem está começando essa fase, e sobretudo, quem nunca, eu vou falar, e talvez tomara que isso sirva até de ânimo para ouvintes que possam estar numa situação mais complicada. Eu mesmo me perdi quando era mais jovem e tive acesso aos primeiros cartões de crédito, né? Cheguei a entrar no rotativo com, sei lá, 18, 19 anos, né? É uma tentação, a sua renda, e cria uma ilusão, sobretudo se você não coloca, não monta, que seja no papel, o quanto você ganha versus o quanto você gasta, que sua renda é maior porque você começa a contar com a sua renda de hoje, mais o quanto você tem de cartão de crédito, né? Isso é um problema. Então, para quem está numa fase de vida, e como os bancos têm um percentual de recuperação que não é relativamente ruim, eles concedem crédito mais facilmente do que quando eu tinha 18 anos. Então, isso é um desafio para quem é mais jovem, está ingressando no mercado de trabalho, mesmo para pessoas mais antigas. Então, para quem está numa situação financeira mais difícil, é doloroso, mas o ideal é tentar abandonar ao máximo o cartão de crédito e migrar para pagamentos no cartão de débito, para ter um controle mais assertivo e diminuir essa ilusão de que se tem uma renda a mais, tá? Agora, para outras pessoas que têm uma renda mais estável, o cartão de crédito, além das milhas, sobretudo num contexto de inflação de 2 dígitos, como nós vivemos no ano passado, e não quero ser pessimista, mas é provável que aconteça esse ano, o cartão de crédito ele ajuda a te preservar, ele ajuda você a preservar um pouco o seu poder de compra, tá? Desde que usado com moderação, e que, assim como eu falei, e o Vinícius deu o testemunho, testemunho é a palavra forte, enfim, mas compartilhou a experiência, e o Ronald também, passar uma lupa sobre quais são os gastos do cartão de crédito, para onde está indo cada um dos itens. Então, a pessoa que tem uma renda mais estável e consegue utilizar, consegue passar uma lupa mais detalhada sobre a fatura do cartão de crédito, o cartão de crédito, tanto no ano passado quanto esse ano, podem ser um poderoso instrumento para preservar um pouco de renda frente à inflação que mensalmente está batendo sempre a casa de 1%. Né? Como se tivesse, para tentar ser bem didático aqui, como se estivesse ganhando 1% por mês. Você faz a compra esse mês, vai pagar só no mês que vem e tal, e você basicamente ganhou 1%. Não sei se eu me fiz entender. Sem dúvida. Fábio Pereira Andrade, economista da SPM. Fábio, muitíssimo obrigado pelos seus esclarecimentos. A gente se fala numa próxima oportunidade aqui na Rádio Bandeirantes. Até uma próxima, Fábio. Até uma próxima. À disposição. Prazer falar com você, Ronald. Prazer falar com você, Vinícius. Grande abraço. Ótimo. Valeu. Agora 4... Grande abraço. Valeu. 4h36, a gente já volta. Rede Bandeirantes de Rádio.